Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo, eu tô com um simulador aqui aberto e eu vou passar para vocês a resolução, nesse primeiro vídeo, da resolução do mercado, da fazenda, no caso, né? Aquele primeiro exercício que é o da fazenda. Bem, vamos iniciar aqui o simulador, né? Então, olá, você é um investidor do ramo alimentício que está em busca do seu mais novo investimento. Recentemente você foi informado a respeito de um novo restaurante, que apesar de pequeno tem se mostrado muito bem sucedido. O restaurante em questão é especializado em servir apenas alimentos orgânicos, algo que está em alta no mercado, atualmente. Você resolveu conhecer o estabelecimento, seu desafio é avaliar os riscos e definir como será o seu investimento. E aí a gente tem três etapas, né? Que é a etapa da fazenda, a etapa do restaurante e a etapa do banco, né? Essa primeira etapa da fazenda está relacionada com o nosso capítulo 1, que é sobre cadeias de Markov. A parte 2, que é a do restaurante, está relacionada com o capítulo 2, que é a da teoria de filas. E a parte 3, que seria a parte do banco, está relacionada com o capítulo 3, que seria de análise de decisão, tá? Então são os três tópicos dessa primeira parte da matéria, né, de pesquisa operacional 2, que estão sendo abordados nesse simulador. Então nesse vídeo a gente vai resolver o primeiro. Então qual é o meu conselho? Tentem primeiro resolver as questões, né? Lê a matéria do capítulo 1, tenta resolver lá os exercícios, tenta fazer as questões do simulador e aí depois vem assistir a videoaula, essa videoaula que eu vou dar para vocês agora com a resolução dos problemas da fazenda, tá? Então, indo para o simulador. Antes de investir, você decidiu avaliar todos os estágios da produção. São eles: colheita dos alimentos, atendimento e funcionamento do restaurante e as diferentes opções de investimento. Somente após fazer isso é que você terá certeza do investimento a ser feito. Você vai começar, portanto, pela colheita. Então vamos lá para a nossa fazenda. O primeiro local que você visita é a fazenda, onde é produzida a maioria dos alimentos do restaurante. Como a demanda não era muito grande, a fazenda sempre conseguiu atender às necessidades do estabelecimento comercial. Mas com seu investimento é possível que a demanda aumente. Essa possibilidade era uma preocupação com o desgaste do solo e sobre como isso vai afetar o investimento a longo prazo. A fazenda sempre fez testes regulares no solo para verificar sua produtividade. A produtividade do solo resultante deste teste pode cair em três estados, que seria o estado bom, que a gente pode considerar como sendo o estado 1, o estado razoável, que é o estado 2, e o estado ruim, que é o estado 3, tá? Então, 1, 2 e 3, né, que seria a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, vai representar bom, razoável e ruim. A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna também, né? E a gente sabe, por exemplo, ó, que essa probabilidade aqui que é dada nessa cadeia de Markov, ó, é a linha 1, coluna 1. Se for lá na matéria do livro, a gente sabe que é a transição da linha para a coluna. Então aqui esse 0,4 é a probabilidade de o solo tá bom, né? Que é o estado 1, e ele continuar bom no período seguinte. Aqui do 1 para o 2 seria ele tá bom e ele ficar razoável, a probabilidade 0,3. E de ele estar bom e ficar ruim também tem uma probabilidade 0,3. Então, na linha a gente tem o estado atual, na coluna é o estado seguinte, no ano seguinte, por exemplo, né? Aqui é anual, né? Essa transição a gente avalia por ano. Então, olhando, por exemplo, para a linha 2, a gente tem aqui o solo está razoável, ele de razoável para bom, a probabilidade é 0,2, se manter razoável 0,6 e de razoável para ruim 0,2. E o solo estando ruim, probabilidade dele ficar bom é 0,1, de ficar razoável 0,5 e de se manter ruim 0,4, tá? Então essa é a nossa cadeia de Markov, que representa as transições do estado do solo de um ano para outro ano, tá? Que é justamente o impacto sobre a produtividade causado pela condição do solo vai ser descrito então pela cadeia de Markov. Sabendo que o estado atual, que seria o ano zero, do solo é bom, então quando a gente for ver aquele vetor que representa o estado atual, ele é um vetor 1, 0, 0. Por quê? Esse 1, né, esse primeiro termo, C1, significa que tem 100% de chance dele estar no primeiro estado, que é o estado bom. E 0, 0 é porque a probabilidade de estar nos outros estados é 0. É certo, né, que
no ano 0 ele é bom. É isso que o enunciado está falando para a gente. E uma observação importante aqui da cadeia de Markov, ó, que a soma das linhas sempre vai ter que dar 1, né? Aqui, ó, retrata todas as possibilidades de transição. Então a soma sempre vai ter que dar 1, ó, 0,2 mais 0,6 mais 0,2. Então a soma dos elementos de cada linha sempre tem que ser igual a 1, tá? Bem, e aí ele quer que a gente determine a probabilidade do solo se manter bom ou razoável após 1 ano, após 2 anos, após 4 anos e após 8 anos. Então o que a gente tem que fazer nessa questão? A gente vai pegar essa condição inicial, esse estado atual, né, o estado inicial, no ano 0, e a gente vai, utilizando a cadeia de Markov, a gente vai calcular esse vetor resultante no ano 1, no ano 2, no ano 4 e no ano 8. Como ele quer que a gente calcule a probabilidade do solo se manter bom ou razoável, o que a gente vai fazer com esse resultado? A gente vai somar se ele quer bom ou razoável, então a gente vai ter que somar a probabilidade de estar bom com a probabilidade de estar razoável para cada um desses 4 anos. E é esse resultado que a gente tem que colocar aqui, tá bom? Bem, vamos lá para a questão então. Então tá aqui, ó, gabarito da fazenda aqui, ó, spoiler, né? Então a partir de agora, só vão assistam se de fato vocês estão querendo saber a resposta, tá? Então o problema deu pra gente o ano 0, né? E deu pra gente essa cadeia de Markov, tá? Como que a gente calcula a probabilidade para o ano 1? Para calcular a probabilidade para o ano 1, a gente tem que pegar a probabilidade para o ano 0 e multiplicar por essa cadeia de Markov uma vez. Porque ano 1 é uma transição só. Então a gente vai multiplicar por ela uma vez. Qual é a conta que a gente vai fazer? É esse 100 multiplicado por essa matriz. E aí daqui para frente é multiplicação de matriz, né? É linha vezes coluna, ó. Isso daqui vezes isso aqui. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo 1 vezes 0,4 mais 0 vezes 0,2 mais 0 vezes 0,1. Depois, 1 vezes 0,3 mais 0 vezes 0,6 mais 0 vezes 0,5. E depois, 1 vezes 0,3 mais 0 vezes 0,2 mais 0 vezes 0,4. Chegamos nessa matriz aqui, ó, nesse vetor aqui. Esse vetor representa o quê? A probabilidade de estado, né, de cada um dos estados no ano 1. Existe 40% de chance do nosso solo se manter bom, 30% de chance do nosso solo ficar razoável e 30% de chance dele ficar ruim. E é justamente, isso daqui é justamente essa primeira linha, né? Porque o que a gente está calculando? A gente está calculando que, dado que o nosso solo está bom, quais são as probabilidades dele relacionadas a ele tá bom, razoável e ruim no ano seguinte? É justamente a primeira linha, né? Esse 0,4 não é a probabilidade dele se manter bom, essa daqui não é a probabilidade dele passar a estar razoável e essa daqui passar a estar ruim. Então o que a gente fez na prática foi simplesmente observar isso e, matematicamente, essa multiplicação aqui, tá? A resposta do problema, né, para o ano 1 seria o quê? Ora, eu quero saber a probabilidade dele ser bom ou razoável. Então eu tenho que somar o bom com o razoável. 0,4 mais 0,3, que é igual a 0,7. 0,7 é a resposta que vai ficar ali na primeira coluna, naquele primeiro quadradinho, né? Para o ano 2, bem, a fórmula para o ano 2 seria essa daqui, ó. Seria o A0 vezes o P ao quadrado. Para eu calcular para o ano 2, eu tenho que pegar o ano 0, que seria o 100, né, do enunciado, e fazer duas transições. Então, para eu calcular esse resultado, eu precisaria, então, obter esse P ao quadrado aqui. P ao quadrado é P vezes P. P vezes P é pegar a cadeia de Markov vezes a cadeia de Markov. E aí, novamente, tem que fazer linha vezes coluna. É esse primeiro elemento, né? É multiplicação de matrizes. Linha vezes coluna. A gente vai ter esse segundo elemento aqui. Linha vezes coluna. Aí vamos ter esse terceiro elemento aqui. Aí depois, aqui, ó, na segunda linha vezes a primeira coluna. Aí a gente vai ter esse 0,22. Fazendo a segunda linha vezes a segunda coluna. Vamos ter o 0,52. E assim por diante. A gente vai fazendo essas contas, essas multiplicações de matrizes, né? Considerando a regra de multiplicação de matrizes. E a gente vai obter essa cadeia de Markov, que representa esse P ao quadrado. E aí, para achar o A2, seria, então, fazer o quê? Multiplicar
o 100, que é o nosso A0, vezes esse P ao quadrado, que a gente acabou de obter aqui em cima, e vamos achar esse resultado aqui, ó, 0,25, 0,45, 0,3. Então, dado que hoje o solo tá bom, qual é a probabilidade dele se manter bom daqui a 2 anos? 0,25. De ele passar a ser razoável, 0,45. E de ele passar a ser ruim, 0,30, tá? Qual é a probabilidade dele ser bom ou razoável no ano 2? É somar, né, o bom com o razoável, vai dar 0,7. Então a resposta daquele segundo quadrado vai ser 0,7. Seguindo aqui agora, para o ano 4. Para o ano 4, agora a gente vai precisar do P4. O P elevado a 4 a gente pode obter fazendo o P ao quadrado vezes P ao quadrado, que é multiplicar as cadeias de Markov, né, do resultado anterior, né, do P ao quadrado, que a gente obtém aproximadamente esse valor aqui. Ó. O que a gente já começa a observar? Vocês estão observando que as colunas estão tendendo a ter o mesmo valor? Porque nesse momento a gente já está atingindo aquele estado estacionário, né? aquele limite em que a cadeia de Markov ela não varia mais. Né? E a gente está começando a chegar num estado em que dali para frente o nosso resultado sempre vai dar o mesmo, aproximadamente. Né? A partir ali do P elevado a 8 a gente já vai ver que vai ficar tudo igualzinho, tá? E aí fazendo essa conta, né, fazendo o A4, que seria o A0 vezes P elevado a 4, a gente vai ter 100 vezes essa matriz aqui, e a gente vai ver que esse resultado dá aproximadamente 0,22, 0,51 e 0,28, que são justamente os valores das colunas, tá? Então, 0,22 mais 0,51, para encontrar a probabilidade de ser bom ou razoável, dá 0,73, tá bom? Então essa seria a resposta para o ano 4, né? Que seria o terceiro quadradinho. E por fim, aqui, para o ano 8, a gente tem o P8, que seria fazer o P4 vezes o P4, que é a resposta do ano 4, que a gente obteve agora. E isso daqui vai dar aproximadamente, tudo 0,22, tudo 0,51 e tudo 0,28. Então a gente já chegou naquele estado de equilíbrio, né? Aquele estado estacionário. E aí o A8, né, que é igual a 0 vezes P8, vai dar justamente 0,22, 0,51 e 0,28. Então aqui, a gente chegou no estado que nem variou. Tá vendo? Que nem variou 0,22, 0,51, 0,28. 0,22, 0,51, 0,28. Então, o que esse resultado mostra pra gente? É que independente do estado inicial, tá? A gente poderia, por exemplo, ter começado com 0,10 ou 0,01. Pega, por exemplo, 0,01. O resultado daria o mesmo, daria 0,22, 0,51 e 0,28. É isso que a gente consegue observar com esse resultado. Que, independente de qual seja o estado inicial do nosso solo, depois de alguns anos, ele vai ter 0,22 de probabilidade de estar bom, 0,51 de estar razoável e 0,28 de estar ruim. Então, essas são as probabilidades de estado do nosso solo depois de algum tempo, quando ele atinge o equilíbrio. E, nesse caso, a gente sabe que essas probabilidades independem do estado inicial. Ele poderia estar bom, poderia estar razoável, poderia estar ruim, que essa probabilidade aqui seria a mesma, tá? Mas voltando para a questão, a gente tem então, né, que a probabilidade de ser bom ou razoável é somar esses dois, né? Que dá 0,73. Então aqui a gente tem as respostas, 0,70, 0,70 e 0,73. Então vamos lá no nosso simulador? Então eu tô aqui, vou colocar aqui 0 ponto, que ele pede para, não utilize vírgulas. No caso de números decimais, use ponto para separá-los. Então é 0,70 e ele quer que a gente use duas casas decimais, né? 0,70, 0,70, 0,73 e 0,73. Então tá aqui o gabarito para essa nossa primeira questão. Tá vendo? Seguindo, certo, você acertou. E aí agora vamos lá. Considere que no ano de 2019 a condição do solo está ruim. Então ele está dizendo o seguinte, o solo agora está ruim. Em que ano é esperado que o solo retorne ao estado ruim? E aí a gente tem que fazer aquela taxa de retorno, né?
Então vamos lá para a resolução. A gente tem aqui, ó, observe que o resultado do último exercício, né? Observando o resultado do último exercício, a gente pode concluir que as probabilidades do estado de equilíbrio são 0,22, 0,51 e 0,28. Que a gente viu ó, no exemplo anterior que ele tende a esses valores, que são os seus estados de equilíbrio. Para calcular ó, a probabilidade de retorno, que seria a gente calcular que seria calcular né, a taxa de retorno, né, ou seja, de quanto em quantos anos que ele volta para aquele estado. Para isso, basta a gente fazer, por exemplo, a taxa de retorno do estado 3 para o estado 3, do estado ruim para o estado ruim. É só a gente fazer 1 dividido pela probabilidade no estado de equilíbrio, que seria 1 dividido por 0,28. Se eu perguntasse essa taxa de retorno né, para o estado 2, ou seja, o Mi 22, seria fazer 1 dividido pelo 0,51. E de estar no estado bom e voltar para o estado bom, seria 1 dividido de 0,22. Então o que a gente está calculando aqui é de quanto em quantos anos que ele volta para esse estado. No caso da 3,57, que a gente aproximou para 4 anos. Então se a gente está em 2019 e a gente está em 2019 no estado ruim, daqui a 4 anos, ou seja, em 2023, nosso solo vai voltar ao estado ruim. Significa que ele ficou bom ou razoável em 2020, 2021 e 2022, antes de ficar ruim novamente em 2023. Entendeu? Então a solução desse problema é 2023, né? Então indo lá para o nosso simulador, a gente vai marcar aqui o 2023, que é a resposta. Tá bom? E aí, com isso, a gente consegue fechar essa primeira parte do nosso simulador, que é calcular, fazer os cálculos para a fazenda. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!